Cavalheiros, dia de novo quadro aqui nesse canal, mas para um novo quadro eu preciso de um novo ambiente. Agora sim, um ambiente mais intimista, mais perto para a gente, como se fosse aqui uma sala de raio-x, porque o nome desse quadro é o raio-x da coisa, porque esse canal é um canal de coisas. E agora eu vou selecionar algumas coisas que existem no mundo que me agradam e eu aposto que você também. Vamos começar com uma máquina maravilhosa, uma máquina boa, né? Que nem saiu aquele corte que já viralizou. Vamos falar de um motor de 46 mil cavalos, ou um conjunto de motores de 46 mil cavalos no início do século. Tô falando do motor do Titanic, meu amigo. Na verdade, não de um motor, mas sim de dois motores e uma turbina que juntos deslocavam mais de 110 mil litros e 46 mil cavalos, certo? E aqui uma curiosidade, não eram motores a diesel, não eram motores a gasolina, não eram motores a etanol, metanol e sim a carvão. Assim, ó, você produzir 46 mil cavalos com carvão, amigo, no início do século passado, você tinha que ser bom, velho. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Vou apresentar um pouco da carroceria do navio, mas o foco nesse vídeo vai ser mais sobre os motores, sobre as coisas, entendeu? O raio-x da coisa. Esse é o It has been 84 years since... As pessoas começam a inventar modas, né, com o Titanic e tal, não sei o quê. O filme de James Cameron foi muito importante para construir essa lenda, essa imagem, né, no imaginário das pessoas e contar um pouco da história do acidente. Mas poucas pessoas contam a parte mais mecânica, né, que é o que nos interessa neste canal, né? Então... eu posso resumir essa história brevemente aqui do Titanic, naquela ideia de que foi um grande feito de engenharia afundado pela arrogância humana, certo? E em termos assim de uma sequência, né, de más escolhas que levaram a única viagem, né, que botou o Titanic no fundo do mar. O Titanic foi o segundo de uma categoria de 3 transatlânticos, né, da categoria Olympic, encomendados pela White Star, ali, uma empresa que operava linhas marítimas ali pelo Reino Unido, ao estaleiro Harland & Wolff, né? Ele foi fabricado lá na indústria da Grã-Bretanha, na Irlanda do Norte, para ser mais específico aqui, né? E os caras tiveram que construir toda uma estrutura. Para imaginar toda a logística necessária para você produzir todo o aço, né? Todo o espaço, a doca seca onde esse navio teve que ser construído. Enfim, feitos impressionantes para a tecnologia da época, né? Considerando aqui a classe Olympic, né? Gigantesca, né? O maior ali da sua época. E o Titanic, assim como seus irmãos, foram criados para serem os navios maiores, mais luxuosos e mais seguros, por incrível que pareça, do mundo, pelo menos na época. No Titanic eram 269 metros de puro comprimento, por volta de 46 mil toneladas de deslocamento, uma capacidade para 890 tripulantes, 2.435 passageiros distribuídos entre 10 convéses. E toda esta massa era deslocada por um conjunto de 3 motores que conseguiam, em conjunto, atingir a velocidade de 21 nós ou por volta de 39 km por hora. Um feito de engenharia impressionante para a época. E para atingir essa velocidade, o Titanic, que nem eu disse, ele não queimava diesel, gasolina nem etanol, ele queimava carvão,
certo? Isso porque ele era basicamente um conjunto de motores a vapor, junto com uma outra turbina também a vapor, que eu vou explicar agora. O vapor, ele nasce de uma caldeira, e o Titanic tinha 29 delas. 29 cilindros gigantescos que juntos, divididos entre 3 câmaras, produziam basicamente o inferno no mar. Eu ia falar inferno na terra, mas eles inclusive estavam abaixo da linha da água, né? E ficava lá no último círculo do inferno, lá no 10º andar do porão do Titanic, estavam lá essas 29 caldeiras que consumiam por volta de 650 a 700 toneladas de carvão por dia. E a viagem durava 7 dias, então eram 7 dias de inferno. Você tá aí hoje reclamando da vida no ar-condicionado, assistindo esse vídeo aí num celular, né? Meu amigo, as pessoas alimentavam essas caldeiras simplesmente com a força do cotovelo e paz, certo? Elas eram alimentadas ali por mão de obra humana e alimentada com o quê? Pão? Uma cervejinha lá no final do dia? E você aí reclamando, meu amigo. Dá pra ver aí nesse vídeo a escala, né? Comparado lá com o rapaz agora ao lado, né? Nessa foto que elas estão ainda dentro do galpão. Não foram instaladas ainda essas caldeiras lá no Titanic. Mas imagine que ao lado desse rapaz existiam montanhas e pilhas de carvão que eram cavadas e jogadas aí dentro desses 3 cilindros que eram a churrasqueira, né? Se você parar para pensar, ou a câmara ali do fogão. O vapor ele era conduzido, né? Imagina ele num líquido, imagina ele sendo um gás sobre pressão, e era essa pressão que era conduzida ali, primeiramente para o conjunto dos 2 motores a vapor de pistão. Então, ligados às 2 hélices laterais ali das 3 que faziam o conjunto de propulsão do Titanic, nós tínhamos 2 motores a vapor. E aqui, para você entender brevemente o que é um motor a vapor, esquece tudo que você entende como motor a combustão. É bem mais simples. A gente não tem 4 ciclos ali no motor de ciclo Otto, a gente só tem expansão, certo? E existem 2 tipos de motor a vapor. O mais simples, de ação simples, aonde o pistão ele é empurrado de um dos lados pelo vapor e depois desce por gravidade ou por inércia quando ele está ligado ali a um próprio virabrequim. E o outro seria o de ação dupla, onde a gente tem o vapor empurrando o pistão pelos 2 lados, tanto para cima como para baixo. Nós temos vapor sendo alimentado, né, o lado oposto, onde está o cilindro, e é essa expansão do vapor que é transformada em movimento, certo? Ligado ali ao virabrequim, e o virabrequim está ligado diretamente à hélice. É só isso, certo? A questão é que o motor do Titanic era desse segundo modo, de ação reciprocante, certo? E era uma sequência de 4 cilindros, né? E portanto a gente trabalhava com tripla expansão. O vapor, conforme ele vai passando de um cilindro para o outro, ele vai perdendo pressão, porque ela é transformada em movimento, e aí a pressão do primeiro cilindro é uma alta pressão, e conforme ele vai baixando, né, a pressão também vai baixando, até que ele é liberado ali no final desses 4 cilindros de ação reciprocante ligadas a um virabrequim. Simples assim. No caso desses motores reciprocantes, como o pistão gera trabalho sempre que ele é movimentado, o deslocamento total, como a gente mede o volume de um cilindro desses, é sempre o volume do cilindro vezes 2, né? Porque nós temos 2 ciclos de potência, certo? O deslocamento total do Titanic equivalia ali a 110 mil litros de deslocamento, né? Os pistões tinham 1,83 metros de curso, eu ia falar milímetros, e 1,37 metros de diâmetro ali na alta pressão, ou seja, um motor subquadrado. E depois nos últimos 3 cilindros, conforme a pressão do gás ia caindo, né, o diâmetro do cilindro ia aumentando. 2,13 metros no cilindro de pressão intermediária e 2,46 metros nos 2 cilindros de baixa pressão.
Então, de certa forma, o motor começa subquadrado e vai terminar sobrequadrado, né? Cada motor desse tinha por volta ali de 20 metros de comprimento e 9 metros de altura, o que equivalia a 3 andares mais ou menos ali de bloco, cabeçote e capa de tampa de válvula e etc, né? Ainda dimensões impressionantes até hoje. Depois desse vapor produzir ali, somados, né, os dois motores por volta de 30 mil cavalos, esses vapores eram direcionados, não eram liberados na atmosfera, eles eram redirecionados por terceiro motor, que estava ligado diretamente ao hélice do centro, é navio, né, então o hélice é masculino aqui, ao hélice do centro, que estava ligado diretamente, não ao motor, mas a uma turbina axial. Em 1900, os caras já tinham essa tecnologia de turbina axial. Eram 7 compressores, 7 estágios ali, né, de lâminas ali no rotor. E aí esse restante desse residual de pressão girava essa turbina. E essa turbina girava os restantes 16 mil cavalos ali de potência, certo? Nesse eixo ainda, antes de chegar ao hélice, nós tínhamos ali também ligados os geradores, né? Imagina, eram mais de 100 mil lâmpadas e diversos elevadores que estavam lá dentro lâmpadas incandescentes da época, né? Assim, imagina assim, o consumo disso tudo, e eram esses geradores que estavam ligados ali após a turbina, antes do hélice, que gerava toda a eletricidade para o navio, certo? Em conjunto, os dois motores a combustão de 30 mil mais a turbina de 16 chegavam aos 46 mil cavalos. E esse vapor, ele era recondensado, né? Ele ia para um condensador, virava água de novo e o ciclo era retornado. Ele voltava lá para as 29 caldeiras, né? Para o inferno na Terra, e assim durante 7 dias queimando mais de 700 toneladas de carvão por dia, alimentados à mão, o Titanic fazia até 39 km por hora. Nada mal. E aí você parou para pensar, né? Como é que você controlava tudo isso? Como é que funcionava o acelerador e o volante de um gigante desses aí? Bem louco. Na verdade, assim, ó, cada motor tinha uma espécie de manetino da Ferrari, ou aquele módulo de condução M, né? Que ditava tanto a potência produzida, né? Entre full, half, slow e dead slow, ou potência cheia, metade da potência, baixa velocidade e quase parando. E isso era dividido entre para frente e para trás, a head e a stern, né? E ainda tinha o ponto morto ali no meio. Era bem interessante. Todo esse sistema de comunicação ali, da geração da potência do motor, era transmitido por esses manetinos, né? Que eram gigantescos na verdade. E o comando lá em cima, na cabine de comando, ditava qual que seria o trabalho do hélice, ou para frente ou para trás. E aqui no caso de quando eles estavam encontrando o iceberg, né, tem essa cena muito boa no filme do Titanic, onde o comandante ou o oficial lá em cima mudava o sentido de rotação dos motores, né? Essa ordem caminhava para um outro manetino, para um sistema interno de telégrafo ali, que era recebido pelo engenheiro lá dentro da casa de máquinas, e aí eles manualmente tinham que parar o movimento do hélice, com toda aquela inércia, com todo o movimento do navio, né, do vapor querendo pressurizar tudo. Eles paravam o movimento e depois revertiam o movimento. Então era uma manobra que demorava alguns segundos e não foi o suficiente devido a toda a inércia, né, daquele navio lá a 39, aquelas toneladas indo para... demora para parar, né? E isso só o acelerador, né? Tinha também o volante. Bom, para controlar a direção do Titanic, o Titanic utilizava um sistema de direção hidráulica, chamado na época de telemotor, certo? Funcionava com pressão hidráulica
e o comando que era dado ali no timão era transportado por linhas hidráulicas através do telemotor, entre alguns cilindros e algumas molas, e ligado diretamente na parte traseira, onde era localizado o leme do navio, por pressão hidráulica, puramente pressão hidráulica, certo? E ali, para movimentar aquele leme de 110 toneladas, gigantesco, sólido, né? O barco tinha mais 2 motores a vapor, né? Um para fazer o torque para cada um dos lados. E vale lembrar que o leme do Titanic foi projetado para trabalhar junto com o fluxo de água que sai ali do hélice, certo? E quando eles mandam reverter o sentido de rotação do hélice, para de circular a água no leme. E aí ele perde eficiência. Só o fluxo do navio de deslocamento não é o suficiente para fazer ele fazer a curva, né? E é como se fosse a gente estivesse numa situação de substerço, né? Ou arrastando a frente. Você vira o volante, mas o navio continua com o mesmo movimento, né? Com a mesma tendência ao deslocamento ali que estava anteriormente, devido à inércia, né? E foi mais ou menos isso que eles enfrentaram, né? Todo esse processo de reversão do motor, mais a restauração ali do fluxo dentro do leme, fez com que o Titanic batesse no iceberg, porque ele estava substersando, ou estava arrastando os pneus da dianteira, entendeu? Is there anyone there? Yes, what can you see? Iceberg, right ahead! Thank you. Por volta das 23h40, sem nuvens, nenhuma lua no céu e sob águas tranquilas, os vigias do Titanic avistaram um iceberg diretamente à frente do navio. O vigia do mastro principal tocou o sino de alerta 3 vezes e telefonou para a ponte de comando, informando sobre o iceberg. E aí a complexidade de manobra do navio falou mais alto. Podia ter um trovão. Não, era sem nuvens. Não tinha nuvens, não tinha trovão. O oficial comandou a parada total das máquinas, enquanto ordenou o timoneiro para virar totalmente a bombordo, para a esquerda. Mas o mecanismo de manobra levava cerca de 30 segundos para mover o leme, enquanto a parada dos motores poderia levar outros tantos segundos. Para piorar a situação, especula-se que o oficial de quarto chegou a ordenar a reversão total dos motores, o que teoricamente ajudaria o Titanic a frear. Contudo, a turbina Parsons era irreversível, só rodava para um sentido que nem eu expliquei nesse vídeo. Além disso, o leme precisava de fluxo de água para manobrar com eficiência. Com a parada total da turbina central, o fluxo sobre o leme diminuiu e a resposta do navio ficou muito mais lenta. Substerço, que nem expliquei. O navio estava um pouco mais de 41 km por hora e começou a virar quase 40 segundos depois do alerta, mas não foi o suficiente. O Titanic colidiu o seu estibordo, a parte direita, com o iceberg, entortando as placas do casco logo abaixo da linha d'água. O oficial de quarto ainda ordenou uma guinada a estibordo para evitar que o iceberg arranhasse o restante do casco, contando com as comportas e estanques para conter a entrada de água. Saiu arregaçando, meu amigo. Assim, ó, deixou para-choque, caixa de ar, a porta, entendeu? Entendeu? Quando o capitão Smith percebeu o impacto, ele foi correndo para a ponte de comando, onde o oficial de quarto o informou que havia ocorrido. Ele seguiu para os convéses inferiores para investigar as avarias, mas em poucos minutos percebeu que o navio estava condenado e iniciou o lançamento dos botes de salva-vidas. Às 2h20 do dia 15 de abril de 1912, depois de 2 horas e 40 minutos da colisão com o iceberg, o Titanic afundou completamente. Entendeu o drama?